A princípio, a positividade tóxica é uma obsessão com o pensamento positivo. Em outras palavras, ela é a crença de que as pessoas devem pensar positivo em todas as situações, mesmo aquelas que são ruins. Sendo assim, a positividade tóxica pode silenciar emoções negativas, diminuir a dor e fazer com que as pessoas se sintam pressionadas a fingir que estão felizes, mesmo quando não estão. Em alguns casos, ela pode ser autoimposta. Por exemplo, uma pessoa pode tentar parecer feliz o tempo todo. Entretanto, também pode ser uma pressão externa, como quando as pessoas dizem a alguém que está de luto para seguir em frente e superar sua perda. Sob o mesmo ponto de vista, com os acontecimentos atuais e a vida cotidiana, é completamente normal que as pessoas fiquem sobrecarregadas, estressadas, ansiosas e até mesmo deprimidas. Entretanto, há uma crescente tendência que promove o Good Vibes Only, ou em português, apenas boas vibrações. Nas redes sociais, infinitas postagens promovem mantras e mensagens falsamente positivas. Em teoria, isso pode parecer bom, mas na realidade pode ser incrivelmente tóxico. Esta positividade tóxica promove uma mentalidade positiva e feliz, não importa quão difícil seja o momento em que o indivíduo está vivendo. O problema com isto é que invalida as emoções das pessoas e as faz sentir que às vezes não é correto ter sentimentos negativos, especialmente se elas estão passando por uma experiência difícil. Isto pressiona os indivíduos a fingir que estão felizes, mesmo que não estejam. Além disso, a positividade tóxica permite que as pessoas ignorem as questões do mundo real. Em resumo, a positividade tóxica é a crença de que não importa quão terrível ou difícil seja uma situação, as pessoas devem manter uma mentalidade positiva. E embora haja benefícios em ser otimista e pensar positivo, a positividade tóxica rejeita as emoções ruins em favor de uma alegre, muitas vezes falsamente positiva. Todos sabemos que ter uma visão positiva da vida é bom para o seu bem-estar mental. O problema é que a vida nem sempre é positiva o tempo todo. Afinal, todas as pessoas lidam com emoções e experiências ruins. Essas emoções, embora muitas vezes desagradáveis, são importantes e precisam ser sentidas e tratadas de forma aberta e honesta. A positividade tóxica, porém, leva o pensamento positivo a um extremo super generalizado. Esta atitude não apenas enfatiza a importância do otimismo, mas minimiza e nega qualquer traço de emoção humana que não seja completamente feliz ou positiva. A princípio, a positividade tóxica pode assumir uma grande variedade de formas. Alguns exemplos são: quando algo ruim acontece, como perder o emprego, as pessoas dizem para pensar positivo ou olhar pelo lado bom. Embora tais comentários muitas vezes tenham o objetivo de motivar, eles também podem ser uma forma de camuflar qualquer tristeza que a pessoa possa estar sentindo. Outro exemplo: depois de experimentar algum tipo de perda, as pessoas dizem que tudo acontece por uma razão. Embora as pessoas muitas vezes façam tais afirmações porque acreditam ser reconfortantes, é também uma forma de ignorar a dor do luto da outra pessoa. Embora tais afirmações sejam bem intencionadas, afinal, as pessoas simplesmente não sabem o que dizer nesse momento. Ainda assim, é importante reconhecer que essas frases podem ser prejudiciais. Na melhor das hipóteses, essas afirmações tratam os sentimentos ruins como banalidades.
Em casos mais sérios, essas afirmações têm o poder de envergonhar e culpar quem as ouve por estar se sentindo mal naquele momento. Como resultado, a positividade tóxica nega às pessoas o apoio que elas precisam para lidar com o que estão sentindo. Atualmente, há centenas de frases de positividade tóxica, sendo as mais comuns as: pense coisas positivas, pare de ser negativo, veja o lado bom, nunca desista. Poderia ser pior? Você não tem motivos para se sentir mal. Pensar negativo não irá ajudar em nada, apenas seja feliz. Tudo tem um motivo para acontecer, coisas melhores virão, entre tantas outras. Então, como a positividade tóxica nos atinge? Durante várias décadas, os livros e a mídia têm destacado o valor do pensamento positivo e há algumas evidências para mostrar que ele pode melhorar a saúde mental. Entretanto, a positividade tóxica impõe o pensamento positivo como a única solução para os problemas, exigindo que uma pessoa evite o pensamento negativo, bem como não expresse emoções negativas. As pesquisas em torno do pensamento positivo geralmente se concentram nos benefícios de ter uma perspectiva otimista quando se vive um problema. A positividade tóxica, porém, exige positividade das pessoas independente dos desafios que elas enfrentam, potencialmente silenciando suas emoções e dissuadindo-as de buscar apoio. Mas por que é ruim que as pessoas compartilhem mensagens positivas e otimistas o tempo todo? Melhor isso do que um fluxo constante de tristeza, certo? Errado. Essa positividade pode ser muito ruim, especialmente durante uma pandemia a qual vivemos há pouco tempo, quando a maioria das pessoas estava lidando com muitos problemas e ainda estão, que vão desde o desemprego até a perda de um ente querido. Além disso, publicar uma grande citação motivacional em resposta à perda de um emprego não vai pagar as contas. Ou compartilhar imagens positivas de um nascer do sol não vai trazer de volta alguém que já faleceu. Pior ainda, toda esta positividade tóxica está realmente começando a invalidar certos sentimentos e emoções e fazendo as pessoas se sentirem culpadas por ter reações naturais e humanas a eventos negativos. E as redes sociais estão tendo um papel muito grande nesse aumento dessa positividade tóxica. A positividade tóxica pode parecer estar em toda parte nas redes sociais, já que se tornou praticamente um estilo de vida. Como resultado, isso pode deixar muitas pessoas sem saber com quem podem falar sobre os momentos difíceis que estão passando, pois em todos os lugares que olham, todos estão felizes. Podemos ver a positividade tóxica nas redes sociais quando as pessoas compartilham conteúdos sobre os desafios da vida e a maioria das respostas são positivas e ignoram que essa pessoa possa estar se sentindo triste, cansada ou preocupada. Pode ser também um pôster que desdenha de tempos difíceis em nosso clima atual, por exemplo. Mas, de outras formas, a experiência de positividade tóxica pode não ser um pôster ou comentário específico. Pode ser um sentimento que o consome com o tempo, como quando você só está consumindo conteúdo de pessoas que compartilham os melhores e mais emocionantes momentos de suas vidas. Pois isso leva as pessoas a acreditar que todos estão vivenciando experiências positivas. Afinal, alguém postando imagens ou citações felizes não é necessariamente tóxico para sua própria felicidade. Ele pode ser tóxico para aqueles que consumem o conteúdo em si. Então, como ter um convívio saudável nas redes sem que a positividade tóxica o atinja?
Em primeiro lugar, para ter um convívio saudável nas redes sociais, deve-se entender que todo mundo tem o direito de ficar chateado ou triste. Por isso, deve-se evitar seguir pessoas que de alguma forma transmitem sentimentos ruins, pois o bem-estar e a saúde mental devem ser uma prioridade acima de qualquer outra coisa. Além disso, é importante seguir pessoas que você considere mais reais ou que o inspirem. Se você não sabe o que fazer com as redes sociais e não está conseguindo nada de bom com elas, também pode ser benéfico limitar a quantidade de tempo que você passa nessas plataformas a cada dia. Tente mudar sua rotina, passando mais tempo com pessoas queridas ou com a natureza. Se você está se sentindo sobrecarregado com a positividade tóxica, reconheça suas próprias emoções negativas como saudáveis e normais. Lembre-se, a maioria das pessoas não tem coragem para compartilhar o que sentem nas redes sociais. Isso não significa que, no fundo, eles também não estejam sentindo emoções negativas. Então, por que existe tanta dificuldade em lidar com sentimentos negativos? A princípio, os seres humanos sentem uma ampla gama de emoções, cada uma das quais é uma parte importante do bem-estar. A tristeza pode sinalizar a intensidade de uma perda. A ansiedade, por exemplo, pode alertar uma pessoa para uma situação perigosa ou uma questão moral, enquanto a raiva é uma resposta normal à injustiça ou maus tratos. Não reconhecer essas emoções significa ignorar a ação que elas podem inspirar. Além disso, não falar sobre elas não as fará desaparecer. A maioria das pessoas precisa de ajuda para lidar com as suas emoções. Algumas pesquisas mostram que falar sobre emoções, incluindo as emoções negativas, pode até mesmo ajudar o cérebro a processar melhor os sentimentos. Um estudo mais antigo descobriu que rotular e falar sobre emoções reduz a força de certas sinapses do cérebro associadas a essas emoções. Esta descoberta sugere que falar sobre sentimentos pode fazê-los diminuir de intensidade. Raiva, frustração, medo e outras emoções negativas fazem parte da experiência humana. Todas elas podem levar ao estresse e são frequentemente vistas como emoções que devem ser evitadas, ignoradas ou rejeitadas, mas na verdade podem ser saudáveis. Uma abordagem melhor é administrá-las sem negá-las, e há várias razões para isso. A ideia de gerenciar emoções negativas é complexa. Afinal, não é apenas evitá-las, mas sim descobrir uma forma de lidar com elas de forma saudável. Também não significa deixar que essas emoções negativas causem estragos em sua vida e seus relacionamentos. A raiva não administrada, por exemplo, pode destruir nossos relacionamentos. Ao gerenciar as emoções negativas, entendemos o porquê estamos sentindo aquele sentimento e, a partir disso, nos permite receber estímulos que ajudam a lidar com esse sentimento. Se um indivíduo está passando por um momento difícil em sua vida, dizer para ele ser positivo não vai mudar o que ele está passando e certamente não vai fazê-lo feliz. Em vez disso, faz com que o indivíduo se sinta triste, deprimido, ansioso ou frustrado. Como resultado, esse estigma pode desencorajar o indivíduo de buscar o apoio ou o tratamento de que necessita. Como humanos, naturalmente, experimentamos uma ampla gama de emoções, tanto boas quanto ruins. Tudo isso faz parte de experiências humanas e negar qualquer uma dessas emoções nos tira isso, criando mais problemas ao longo da vida. A positividade tóxica se torna um mecanismo de enfrentamento pouco saudável que apenas mascara nossas emoções, mas não as alivia. Um estudo recente testou a ligação entre a aceitação de nossas emoções e nossa saúde mental.
e eles descobriram que aqueles indivíduos que constantemente evitavam suas emoções negativas acabavam se sentindo pior. Então, como evitar essa positividade tóxica? Se você foi afetado pela positividade tóxica ou se você mesmo reconhece esse tipo de comportamento, há coisas que você pode fazer para desenvolver uma abordagem mais saudável. Algumas ideias incluem gerenciar suas emoções negativas, mas não as negue. As emoções negativas podem causar estresse quando não controladas, mas também podem fornecer informações importantes que podem levar a mudanças benéficas em sua vida. Seja realista sobre o que você deve sentir. Quando você está enfrentando uma situação estressante, é normal se sentir estressado, preocupado ou cansado. Não espere muito de si mesmo. Concentre-se no autocuidado e tome medidas que possam ajudar a melhorar a sua situação. Não há problema em sentir mais de uma coisa. Se você está enfrentando um desafio, é possível se sentir ansioso em relação ao futuro e também esperançoso de ter sucesso. Afinal, suas emoções são tão complexas quanto a própria situação. Concentre-se em ouvir os outros e mostrar apoio. Quando alguém expressa uma emoção difícil, não a ignore com frases tóxicas. Em vez disso, deixe-os saber o que eles estão sentindo. É normal e que você está lá para ouvir. Perceba como você se sente. Seguir relatos positivos nas redes sociais pode servir como fonte de inspiração, mas preste atenção em como você se sente depois de ver e interagir com tal conteúdo. Se você ficar com um sentimento de vergonha ou de culpa depois de ver esses posters, considere limitar seu consumo desse tipo de conteúdo. Dê a si mesmo permissão para sentir seus sentimentos. Em vez de tentar evitar emoções difíceis, dê a si mesmo permissão para senti-las. Estes sentimentos são reais, válidos e importantes. Além disso, eles podem fornecer informações e ajudar você a ver coisas sobre uma situação que você precisa trabalhar para mudar. Isso não significa que você deve agir sobre cada emoção que sente. Às vezes é importante dar a si mesmo o tempo necessário para processar a situação antes de agir. Portanto, quando estiver passando por algo difícil, pense em maneiras de dar voz às suas emoções de uma maneira que seja produtiva. As emoções não são necessariamente boas ou más. Elas são apenas estados e sinais que nos permitem prestar mais atenção aos eventos que as criam. Como resultado, elas podem nos motivar a criar mais de uma certa experiência, por exemplo. Ao contrário de algumas emoções, as emoções negativas nem sempre são agradáveis de experimentar, mas como a maioria das emoções, elas existem por uma razão e podem, na verdade, ser bastante úteis. Nesse sentido, até mesmo as emoções positivas têm lados negativos, e embora haja muitos benefícios para estados emocionais positivos, como a esperança, alegria e gratidão, também há efeitos negativos que podem vir deles. O otimismo, por exemplo, tem sido ligado a muitos resultados benéficos para a saúde e a felicidade, bem como para o sucesso pessoal. Entretanto, o otimismo sem controle pode levar a expectativas irreais. Estados emocionais mais desconfortáveis, como a ansiedade, porém, podem levar à motivação para fazer mudanças que podem criar mais sucesso e evitar o perigo. Assim como há benefícios para as emoções negativas, há prejuízos para a positividade tóxica, onde nos envergonhamos por vivenciar estes estados naturais e tentamos negá-los ou nos forçar a fingir que nos sentimos mais positivos do que nos sentimos. Uma estratégia é aceitar e até mesmo abraçar nossos estados negativos e positivos, ao mesmo tempo em que nos envolvemos em atividades que podem contrabalançar estas emoções. Embora uma mentalidade positiva tenha muitos benefícios, ela se torna tóxica quando você a aceita
como a única maneira de suprimir sentimentos negativos. Às vezes, pode parecer difícil escapar da positividade tóxica nas redes sociais, mas é perfeitamente normal não se sentir feliz o tempo todo. Lembre-se, porém, de que os sentimentos negativos não irão embora a menos que você acabe lidando com eles. Portanto, reconheça-os, tente entender de onde eles podem estar vindo e pense no que você pode fazer para lidar com eles. E para você que não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a fazer parte aqui dessa família que cada vez está crescendo. E se você gostou desse assunto, já compartilha aí nas redes sociais, compartilha com os teus familiares e amigos e já deixa o teu comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa positividade tóxica, né? Se você já viu essa positividade, já enfrentou e o que você acha disso tudo. Eu fico por aqui deixando aquele forte abraço, aquele super beijo e até o próximo assunto, próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.